Oi, oi, oi. Hoje eu trago aqui um vídeo novo, um formato diferente de vídeo nessa plataforma que é o YouTube, é, falando um pouquinho aí das energias da semana, né? Então, essa semana do dia 31 de março ao dia 6 de abril. Semana passada a gente entrou numa lua nova em Áries com um eclipse solar, né, no dia 29, no sábado. E a gente tirou aqui, fiz uma tiragem, já tá aqui nos shorts. Vou marcar aqui, colocar o link para ver essa tiragem, né, de lua nova, qual seria a energia dessa lua nova, né? Então a gente tirou o As de espadas, 5 de copas, rainha de espadas e o 2 de ouros. É uma tiragem que fala, né, sobre sermos mais assertivos, sermos mais direto ao ponto, trabalhar, né, no reconhecimento das nossas dores, né, dos nossos erros, e ser mais assertivo naquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então é uma lua nova aí que veio com uma energia de final de procrastinação, né, de não deixar os nossos problemas, as nossas questões para depois, para que elas sejam resolvidas com uma assertividade o mais rápido possível, mesmo que para isso a gente tenha que fazer alguns malabarismos aí, né? É um jogo que fala sobre a gente conseguir lidar com todos os pratinhos, mesmo que para isso a gente precisa equilibrar algumas coisas, né? Essa semana é uma semana de troca de mês, então a gente começa a semana com o mês de março, que a gente teve como energia a carta do louco, né, durante o mês de março, que era uma carta que fala sobre deixar o barco correr, sobre estar aberto para o devir, né, sobre a gente confiar, né, que a gente tem uma guiança, né, que vai nos levar pelos melhores caminhos. É uma carta de início, é uma carta de novos projetos, novas possibilidades, né? E a gente sai desse mês, né, do devir, do barco me levar, de estar tudo bem, não saber todas as respostas, não saber todos os caminhos, para a gente ir para o mês do imperador, agora em abril. Essa energia do imperador é uma energia que fala sobre organização, sobre liderança, sobre estrutura, sobre ser senhora da sua própria vida, né? Então é uma carta, um mês que te pede que você saiba lidar com as suas questões, né? Que tem uma visão ampla, né? Então a gente sai de uma energia, olha, vamos deixar o barco correr, para uma energia, não, tá tudo. O melhor agora é a gente ter uma visão ampla do que vai por vir para a gente conseguir se organizar, conseguir se planejar, projetar o futuro, né? Criar metas, se organizar para que a gente tenha uma estrutura melhor. É uma carta que está muito relacionada com a forma como a gente se coloca no mundo, né? No lugar de liderança, em liderança da própria vida, né? Então, aí, trabalho, grana também tem um forte contexto nesse mês, não porque nesse lugar de acúmulo, de ganhar dinheiro, mas assim, você é capaz de prover por si mesma? Você é capaz de ser senhora da sua vida, né? De dar conta da sua própria vida, né? E nisso o fato da gente talvez não conseguir se sustentar pode ter um peso aí, né? Mas isso vale para todas as áreas da nossa vida, né? Desde a nossa relação com a família, com a casa, com os nossos relacionamentos e trabalho. Então, um mês aí que fala, olha, vamos pegar o caderninho, o planner, vamos sentar, vamos nos planejar, vamos nos organizar. É um mês também que fala aí sobre a gente... se a gente tem algumas questões com justiça, né, com coisas que estão pendentes legalmente, para a gente conseguir se organizar em relação a isso também, se estruturar, né, e o que pode ser um desafio, né, eu costumo, muitas das minhas consulentes têm um certo desafio com essa carta, né, ou porque tem dificuldade de tomar liderança no trabalho, na casa, né, dessa questão
ter sido, né, socializada, né, para não falar alto, não se impor, não, se você tá querendo, se você acha que sabe mais, você é metida, né, então é muito comum terem dificuldade com essa carta, né, então ela acaba sendo um desafio aí, a gente acaba tendo dificuldade nessa organização. É também uma carta muito difícil para as pessoas que trabalham demais, né? Que estão sempre muito cansados, que não tem tempo. Porque você precisa sentar, você precisa ter aquele respiro, olhar para sua vida, se organizar para poder se estruturar, né? E muita gente não tem tempo para isso hoje em dia. Mas esse mês se faz necessário e é muito possível que a gente esteja sentindo essa necessidade também. E aí, efetivamente, né, como energia da semana, a gente tem aqui a temperança. Temperança, que é uma carta que fala sobre a gente experimentar as coisas, sobre a gente saber mover as nossas águas, né, colocar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e ir se organizando. Então, assim, é interessante porque, assim, a gente tem uma lua nova. Vamos voltar aqui. A gente tem uma lua nova semana passada em Áries, um signo de fogo, um signo de ação, né? Que diz, olha, acabou a procrastinação, é tempo de ser ativo, né? De ser... É tempo de você ter uma postura, né, mais ativa, mais incisiva, mais... de fazer as coisas mesmo, né? De não deixar para depois, né? De ser atuante, né? De reconhecer seus erros, reconhecer suas limitações, reconhecer aquilo que dói, suas angústias, seu sofrimento e ser assertivo, né? Colocar seus limites. A rainha de espadas vai falar: coloca seus limites, entenda seus limites, vai lá e faz as coisas, não deixa para depois. Mesmo que para isso você precisa ter que se equilibrar aqui no salto 15, né? Que é o que essa moça tá fazendo aqui nessa imagem, né? Então, é uma carta que fala, é uma tiragem que fala aí, né, sobre reestruturar as coisas, se reorganizar através de um equilíbrio. Mais do que as coisas, né, a vida prática, a sua ação, né, a sua capacidade na sua vida prática, né, de lidar com as coisas, né? Então, é hora de colocar a procrastinação pro lado, né, e ser ativo, e ir organizando as coisas que estão pendentes, que precisam ser resolvidas a partir do momento que elas apareçam, né? Não deixar as coisas para depois. Então a gente tirou isso no dia 29 aí, nessa lua nova, então aí como metas aí para essa próxima lunação. E aí a gente entra, né, a semana com essa carta da temperança, que é uma carta que fala sobre a gente, que pede, quando ela aparece, que a gente se reajuste, se reequilibre. Mas como? De que forma se reequilibrar? Através da experimentação. É uma carta que fala, olha, não dá para mudar tudo de uma vez, né? Tá cansado, tá pesado, né? Não sabe nem por onde começar? Muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, vai experimentando, vai entendendo como é. É uma carta que fala muito desse lugar também das nossas águas, da cura, da renovação. Então, assim, é um momento que, se a gente quer uma vida mais harmônica, mais equilibrada, mais saudável, mais bonita, a gente precisa fazer alguns reajustamentos. E tá tudo bem não saber para onde ir, a gente tá saindo aqui do louco, né? Mas a gente precisa experimentar. A gente só vai saber o que a gente precisa fazer se a gente experimentar, né? Então, ela fala, olha, coloca um pouquinho aqui, experimenta, dosa, refaz, tá tudo bem, estamos aprendendo a se reorganizar. E é muito interessante, né, que essas cartas, né, elas vêm no mês, né, entrando o mês do imperador, que é o mês da organização. Então, assim, a gente vai ter o mês inteiro para se reorganizar, para se estruturar. A gente começa esse mês testando coisas, experimentando, né? É um convite. Olha, precisa se organizar? Ah, mas eu não consigo fazer tudo. Tudo bem. O que você consegue fazer hoje, né? Então, é uma carta que te convida, assim, o que você consegue fazer essa semana
né, que vai te rumar para essa vida que você quer, mais saudável, mais harmoniosa. Então vamos fazer uma coisa só essa semana, experimentar, ver se dá certo. Se não der, tudo bem, a gente tenta outra. É uma carta de experimentação. Ela vem de temperar, né? A palavra temperança vem da palavra temperar, né? Então, quem cozinha aqui sabe que é muito isso. Coloca um pouco de sal, experimenta, coloca um pouco de pimenta, não tá bom, coloca mais um pouco. Ah, não, tá faltando um tempero tal, vai lá e coloca o tempero tal. Então, ela te convida a isso, né? A essa dança, né? Com essas novas possibilidades, né? De pegar todo o nosso arcabouço do cotidiano, né? Olha, eu tenho que dar conta disso, disso, disso. Como é que eu faço isso? Como é que eu balanceio? Aí a gente volta para esse 2 de ouros, né? Como é que eu faço esse balanço da minha vida ser mais harmônico, ser mais estruturado, né? Ser mais organizado, ser mais saudável, né? A gente só vai saber experimentando. É interessante, né, que a gente tem aqui, né, essa carta fala sobre equilíbrio, sobre dar conta, mas ela fala nesse lugar, olha assim, você tem que dar conta, você tem que equilibrar. E essa aqui já é um pouquinho mais mansa, ela já fala, olha, precisa de um equilíbrio, não sabe como? Vamos experimentar, né? Ela não é tão impositiva quanto essa daqui. Mas elas são cartas que nitidamente vão falar sobre um equilíbrio, a necessidade de um equilíbrio, né? E o imperador é essa que vem, olha só, tá na hora de pegar a sua vida pelo laço, né? De tomar as rédeas da sua própria vida, né? De ser senhora da sua própria vida, de liderar essa vida que você tanto deseja, que você tanto almeja, né? E essa semana é uma semana de experimentação, é uma semana de que tá tudo bem, vamos dar pezinho nas coisas, né? Essa carta aqui, ela tá com um pé na água, outro na terra. Então, assim, não vamos se jogar num projeto enorme, de não sei quantas mil metas. Não, vamos dar pezinho nas coisas, vamos testar, vamos saborear, né, esse momento de entendimento de si, de entendimento de que equilíbrio é esse. E falando nisso também, uma coisa que é muito interessante a gente falar, quando a gente fala de equilíbrio é isso, né? Ele existe no não existir, né? É como andar. Você precisa desequilibrar para equilibrar, né? Você tá sempre, né, se firmando, se perdendo equilíbrio, se firmando, perdendo equilíbrio. Então, o equilíbrio, ele tem muito disso, né? Não dá para ser equilibrado para sempre, né? As coisas dão certo até o momento que elas não dão mais certo. E a gente precisa rever as coisas, né? Se reorganizar, se reajustar. Então essa carta faz esse convite, olha só, as coisas que você, né, se organizou, se planejou, talvez elas já não estejam no melhor ponto, ainda que pareça que tá tudo funcionando bem, né, talvez poderia ser melhor, né. Então olha só, conquistei uma estabilidade aqui, essa estabilidade talvez já não me leve para aquilo que eu desejo, né, para aquela vida que eu desejo. Talvez não seja a forma mais saudável de se viver a vida, mais bonita, mais harmônica. O que eu posso melhorar nessa situação que eu tô vivendo hoje, né? Tendo em mente aí essa vida que você deseja. Então, esse equilíbrio é isso, né? A gente tem que estar constantemente, de tempos em tempos, reajustando essa gangorra aí, né? O que tá mais alto, o que tá mais baixo, né? E não existe muito regra, né? Não existe receita de bolo para isso. Cada um tem uma vida. E a nossa vida, assim, ela é feita de ciclos, né? Então, às vezes, tá bem, tá tudo bem. Eu me concentrar mais no meu trabalho. Às vezes eu preciso me concentrar mais na minha vida pessoal. Às vezes mais nos meus relacionamentos, né? E isso faz com que pareça que a gente tá em sempre constante desequilíbrio. Não, isso faz parte da vida, né? Esse ir e vir, esse fluxo, né? Essa energia quase como um mar, né? Que vai e volta, né? De equilíbrio e desequilíbrio. Então, a vida é mesmo assim. Então, essas foram as energias aí da semana de 31 de março até 6 de abril. A gente começa aí a energia dessa semana
com uma lua nova, a gente ainda tá ali, né, sobre a energia da lua nova, sobre esse eclipse solar que aconteceu, que pediu pra gente mais assertividade, mais ação, menos procrastinação, mesmo que para isso a gente precise entender ali, né, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, os nossos erros. A gente tá nessa semana saindo da energia do louco, dessa energia da possibilidade, do devir, para a energia do imperador, que é uma energia mais estruturada, mais organizada, de liderança, de criar bases sólidas para o futuro, de ser senhora da própria vida, né, de ter uma visão mais ampla daquilo que você deseja, né, de não deixar as coisas. É uma energia quase oposta ao louco, no sentido que aqui você poderia deixar o barco te levar, né, seguir o ritmo das coisas. Aqui não, aqui pede, durante o mês todo de abril, pede que a gente olhe, tem uma visão ampla das coisas, vê aquilo que você quer para o futuro, crie estrutura, crie base, se organize, se planeje. Uma carta que fala, olha, não adianta só ficar na ideia também não. Coloca no papel, né, o que faz sentido para você. E efetivamente, como energia da semana, para trabalhar com todas, né, essas energias, elas se conversam, como você pode ver aqui, elas não estão isoladas, então não adianta se conectar com uma energia e esquecer as outras, né? A temperança vai falar, vamos testar, gente, vamos testar, porque é isso, vamos experimentar, vamos testar, mas vamos buscar uma experimentação rumo a uma energia mais criativa, mais bonita, um bem-estar maior, né? Procurando um bem-estar, procurando uma saúde mental, emocional, física. Quando a gente fala de temperança, a gente está falando de harmonia, de saúde, de bem-estar também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você ainda não me segue nas redes sociais, me inscreva. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá, Daniela Santos Tarô.